o repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Desconhecidos assassinam rapaz a tiros no Timbi de Camaragibe. Um morto e outro ferido a bala em Araçoiaba. Presidiário na condicional assassinado a tiros na residência Ouro Preto. Desconhecidos matam e ferem outro a bala no Penedo de São Lourenço. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 24 de outubro de 2019. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 9 homicídios no estado, 9 assassinatos de ontem para hoje, sendo 4 crimes que ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados desde o dia 1º de janeiro até agora 2.295 assassinatos, 2.295 sendo 1.311 no interior e 984 no Grande Recife. Um rapaz identificado apenas como Carlinhos, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência no bairro da Estância. Cerca de 5 homens que, segundo informações, possivelmente seriam do Coque. Um dos caras ainda ficou na casa aguardando o último suspiro da vítima. Depois da confirmação da morte do Carlinhos, o cara fugiu com os comparsas. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. 2 meninos, 2 bebês gêmeos de apenas 8 meses foram brutalmente espancados a pauladas na rua Jasmim Manga, no bairro João de Deus, em Petrolina. 2 crianças, 2 bebês de apenas 8 meses, espancados e foram levados para o hospital de trauma. Aliás, um deles morreu na residência e o outro foi levado para a unidade de trauma. E essa tentativa de duplo homicídio, cujas vítimas 2 bebês de apenas 8 meses, o próprio pai das vítimas, o jovem Dorival José da Silva Júnior, de 23 anos de idade, que está sendo procurado pela polícia. Ninguém informou ainda sobre a motivação pelos quais o Dorival José da Silva Júnior teria matado o próprio filho, um bebezinho de 8 meses, e deixado o outro ferido. Manuel Inácio de Moura, um rapaz com 28 anos de idade, residente na rua Nossa Senhora de Fátima, em São Caetano, no interior do estado. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 7 horas da noite, em frente à Escola de Músicas, na rua Manuel Rodrigues de Moraes, lá mesmo em São Caetano. Elementos desconhecidos cometeram o crime. A única informação é de que Manuel Inácio de Moura seria ex-presidiário por roubo. O ajudante de pedreiro José Carlos Alexandre da Silva, com 29 anos de idade, e Elvis Michel Bezerra de Moura, 20 anos, foram assassinados ontem à tarde por volta das 5 horas com disparos de arma de fogo, tiros de pistola .40 numa residência no sítio Contenda, na Vila Rafael, em Caruaru, no agreste do estado. 2 elementos desconhecidos cometeram o crime. O fato se deu na casa do José Carlos, bem no quintal da residência dele. Ele, José Carlos e o amigo Elvis morreram no local e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Gessé Menezes da Silva, um homem com 49 anos de idade, foi atropelado e morto na rodovia BR-100 Norte, em Cruz de Rebouças, Igaraçu, por um veículo cujo motorista ficou no local. Ele fugiu do local para não ser linchado, não ser agredido. Essas informações e também informações de que o Gessé Menezes da Silva estaria embriagado no momento do acidente. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, marginais, por meio de arrombamento, entraram numa residência de uma amiga da gente, uma radialista, Estela Rosendo, que é na segunda travessa, senador Nilo Coelho, no bairro de Ouro Preto, em Olinda. Os caras levaram tudo o que quiseram, puderam e tinham direito. Levaram tudo dentro da casa e ainda agrediram o cachorro, o animal da radialista. A queixa foi prestada por ela, nossa companheira, na delegacia de Olinda.
qualquer informação dos documentos da Estela Rosendo, pode trazer aqui na sala de imprensa do Hospital da Restauração. Trazer aqui, ou se não ligar para a gente, o telefone 3181 5470, 3181 5470. Desconhecidos assassinam rapaz a tiros no Timbi de Camaragibe. Um morto e outro ferido a bala em Araçoiaba. Presidiário na condicional assassinado a tiros na residência Ouro Preto. Desconhecidos matam um e ferem outro a bala no Penedo de São Lourenço. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Aniversariantes de hoje, Carlos Verdeck de Camaragibe. Ele é amigo de Maninho do Cartório, mora no Alto Santa Isabel, em Casa Amarela. Andréia Palmeira, ela está aniversariando, mora na rua Barão de Botovi, em Nova Descoberta. O esposo dela é Lúcio Mauro e os filhos Luan e Luana, o neto é Heitor e o compadre dela é o comissário Antônio Amaro Radier, que mora na quinta etapa do Rio Doce, Olinda, pertinho do Bar de Bio, o Bar do Fuxico. Juliana, esposa de Flávio Elias, gradeado de Paulista, está aniversariando, a festa será no próximo sábado, com a participação do amigo da família Passarinho TX. Marise de Alamedas Paulista está aniversariando, ela é esposa do comissário Euclides. As filhas Thaís e Thaísa vão participar da festa. Paulinho do Esporte está completando hoje 41 anos de idade. Luan Kleber, 5 anos, está completando hoje. Ele é filho de Clebson e Denise Soares, é sobrinho e neto do sargento PM Damásio e Dona Joaninha, lá de Itaquitinga. Tatá, atleta do Master do Buriti, amanhã, é o aniversário dele, será amanhã, 62 anos, vai completar, e a festa será no próximo domingo, no campo do Barreirão, no Córrego de Nipapo, com os amigos dele, o Mário Broa, Cris, Roberto Laureano, Pepa, Ailton, André, Neno e também Zé Brau, toda a turma lá. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o sargento José Rafael da Rocha e a pensionista Maria José Simões de Oliveira. Olha, minha gente, deu entrada aqui no Hospital da Restauração um idoso. O senhor Miguel Joaquim Avelino de Araújo tem 77 anos de idade. Ele foi removido do hospital de Itambé. Ele encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração e os familiares do idoso Miguel Joaquim Avelino de Araújo devem procurar o serviço social aqui do Hospital da Restauração. Ligados aqui na Radional, Gerson do Galeto, Carmelo, Silo do Detran, Quinha e Bagagem, o Vital Bagagem, lá na Associação dos Cornos da Brasilite, Beto Cabeludo, da Lua, estão lá no Córrego Zé Grande, Zuza Lala, o Pescador das Ilusões, lá na rua Hidrolândia, também no Córrego Zé Grande. Vânio do Espetinho, também no córrego, lá é o córrego Antônio Leão, conhecido como Barriguda, lá no córrego José Grande. E também Luiz Oião, na rua Diadema, esse está no Vasco da Gama. O coronel PM Wilson Castro, advogado criminalista da MERP PMBM, na Escola Aquarela, em Pó Amarelo Paulista. Ligadas aqui na Jornal, as irmãs Cleide, Clarice, Marcele, Karine, Betinha e o esposo Henrique, o condutor de transporte escolar Isaías, que conduz alunos para o Aquarela, Alexandre Rubro Negro do Mercadinho Silva e Alamedas Paulista, o tenente PM Marinho está lá em Goiânia, o coronel Marcelo Renato de Aliança, Luluca do Gás em Olinda, Tony, a esposa Isabela e os filhos lá na Guabiraba, Barão e Fernando, conhecido como Mãe Gorda, e também Bill Palito no Alto do Eucalipto, no Vasco da Gama. Nas últimas 24 horas foram registrados 5 assaltos a ônibus, 3 deles do sistema BRT. Por volta das 9h30 da noite de ontem, foi na Avenida Sul, bairro de São José, um ônibus da empresa São Judas Tadeu, linha Cabo, Cai de Santa Rita, assaltado, só os passageiros roubados. Na Estrada Velha de Água Fria, por volta das 6h15 da noite, coletivo da Caxangá, linha Alto Santa Terezinha, foi alvo dos marginais que roubaram os pertences dos passageiros. Um BRT que fazia linha Perópolis
Almeida Silveira, Prefeitura da cidade do Recife, assaltado ontem à tarde por volta das 2h30 no bairro do Salgadinho e Olinda. Outro BRT, o segundo, fazia a linha Camaragibe com Dira Boa Vista, assaltado por volta das 4h10 da tarde na estação Zumbi. E o terceiro BRT fazia a linha Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife, foi assaltado por volta das 3h20 da tarde na PA15 no bairro dos Butrins e Olinda. Portanto, nas últimas 24 horas foram registrados 5 assaltos a ônibus 3 do sistema BRT. Neste mês de outubro já foram registrados 129 assaltos a coletivos, 129 no ano 1773. Ligadinhos aqui na Rádio Jornal, Luiz Tarcísio, o cover de Valdique Soriano, sempre ligado com a Rádio Jornal, ele e a esposa dele. O enfermeiro Honório da Rua Japaratuba, no Vasco da Gama, chegando para o plantão aqui no HR, como também Walter de Rio Doce, Olinda. Cláudio, mecânico da primeira etapa do Rio Doce em Olinda, conhecido por Saúva, está ligado na Jornal. Vander Lúcia e a filha Valquíria, na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. Na quarta etapa do Rio Doce estão ligados na Jornal. Seu Cláudio No, o comissário No e a esposa Dona Estela. Vítima de um acidente de trânsito, faleceu aqui no Hospital da Restauração. Fernando Rates Ximenes. Ele estava internado aqui no HR desde o último dia 19 e o corpo está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal. E vítima de queimaduras, faleceu aqui no Hospital da Restauração. José Moisés da Silva, um idoso. Ele tinha 80 anos de idade e morava no sítio Bravo, zona rural de Custódia. O corpo de José Moisés da Silva, o idoso de 80 anos, está sendo removido para o IML por Gilson e Jamerson de Cosme. Damião, funcionário do necrotério aqui do Hospital da Restauração. José Marcos Medeiros de Oliveira, um cidadão de 55 anos de idade, e José Carlos da Silva, 55 anos, residentes em Tamandaré, litoral sul do estado. Eles sofreram queimaduras num acidente. Uma vela acesa caiu no colchão. Os dois estavam dormindo e acabaram queimados. Eles foram trazidos para a emergência aqui do Hospital da Restauração. Gabriel Rodrigues Araújo dos Santos, com um jovem com 22 anos, residente na Rua José de Holanda, na Torre, foi agredido a faca. Aliás, não foi faca, não, foi tesoura, e foi uma irmã dele que o agrediu. Os motivos não foram informados, o nome da acusada também não foi informado, e a vítima deu entrada aqui no HR. Júlio César de Carvalho da Silva, de 23 anos de idade, residente na Rua Francisco Rosa de Almeida, no Alto da Nação, em Olinda. Este sofreu agressão, foi agredido a tijoladas e ninguém informou quem o agrediu. Aliás, essa agressão foi dentro de um ônibus. Ele estava retornando do jogo e em Santo Amaro, ele estava dentro de um ônibus e daí foi agredido com tijoladas. Júlio César de Carvalho da Silva encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Elizabeth Maria Dantas da Silva, uma senhora com 46 anos, residente na Rua 61, no Jardim Paulista, em Paulista, sofreu queimaduras num acidente com café e foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. José Gilvan Pascoal, 46 anos de idade, residente na Rua Otton Bezerra de Melo, em Rio Formoso, sofreu queimaduras, acidente com gás de cozinha, e ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Antônio Mendes da Silva Júnior, 25 anos de idade, residente na Travessa Nossa Senhora de Fátima, no bairro do Socorro, em Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a socos, pontapés, pauladas e pedradas, e ninguém informou quem o agrediu nem os motivos, e ele deu entrada aqui no Hospital da Restauração. Também vítima de um espancamento, deu entrada aqui no HR. O Edson Barbosa de Lima, de 27 anos de idade, residente no centro em Camaragibe. A autoria e os motivos do atentado não foram informados. Matheus Henrique Batista Gonçalves, um jovem com 19 anos, residente na comunidade dos Coelhos, no bairro da Boa Vista, foi agredido a socos, pontapés e pauladas. Bateram bastante na cabeça dele, ninguém informou quem o agrediu nem os motivos, e ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Edivaldo Biro da Silva, 36
45 anos de idade, residente no loteamento Santa Luzia, Pedra do Amor, na Vila São Luís, em Buenos Aires, foi alvejado por disparos de arma de fogo nas regiões do tórax e na cabeça. A autoria e os motivos do atentado não foram informados e o rapaz, Edivaldo Biro da Silva, foi levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o HR. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Desconhecidos assassinam um rapaz a tiros no Timbi de Camaragibe. A vítima, Luiz Henrique Santos Gomes, de 27 anos de idade. Ele foi baleado pertinho da residência dele, na rua Tenente Arnaldo, no córrego do Desastre, no Alto Nova Esperança, no bairro de Timbi, em Camaragibe. Elementos desconhecidos atiraram no rapaz, que foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A motivação do crime também está sendo investigada. Um morto e outro ferido a bala em Araçoiaba. Elementos que ainda não foram identificados mataram um e feriram outro a bala ontem à tarde na Avenida João Pessoa Guerra, em frente à Casa Lotérica, no centro, em Araçoiaba. Quem morreu foi Carlos Daniel Luiz da Silva, conhecido como Balão. Ele morava na rua Canabrava, no bairro Nova Araçoiaba, lá em Araçoiaba. E o ferido foi Eduardo Alves de Almeida, um jovem de 18 anos, residente na rua São Paulo, lá em Araçoiaba. Os dois foram levados ainda para a unidade de saúde local, onde o Carlos Daniel Luiz da Silva, o Balão, não resistiu aos ferimentos e faleceu. A polícia está investigando o caso, pelo menos até agora, nenhuma linha de investigação foi apontada. Presidiário na condicional assassinado a tiros na residência em Ouro Preto. O presidiário em liberdade condicional Jefferson da Silva Souza, um rapaz de 28 anos de idade, residente na rua São Sebastião, no bairro de Ouro Preto, em Olinda. Ele ontem à noite estava em frente à residência dele, quando surgiram dois homens armados, um com a faca e o outro com um revólver, que começou a atirar. Ele correu para dentro da residência, mas foi seguido e morto com facadas, disparos de arma de fogo. Jefferson estaria cumprindo pena no regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas, que será uma das linhas de investigação da polícia. O corpo dele foi encaminhado ao IML depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Desconhecidos matam um e ferem outro a bala no Penedo de São Lourenço. Fábio Gerôncio da Silva, um homem com 40 anos de idade. Ele estava na frente do trailer dele, vendendo lanches, na Avenida Francisco Corrêa, no bairro Penedo, São Lourenço da Mata, quando foi assassinado com vários disparos de arma de fogo por dois homens desconhecidos. E no momento do crime, um dos disparos, ou seja, uma bala perdida, atingiu o peito do locutor comercial que estava no local, Anselmo José do Nascimento, de 47 anos de idade, que foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA de São Lourenço e depois removido aqui para o Hospital da Restauração. Nenhuma informação foi repassada para a polícia até agora sobre a motivação da morte do homem, do ambulante Fábio Gerôncio da Silva, cujo corpo foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.